efetiva sobre segurança dentro do campus. Porque a gente sabe os vários casos que tem problemáticos de omissão por conta de estupro dentro do campus, de roubos, de a insegurança que a gente tem. E a gente aqui na Faculdade de Medicina vive bastante, porque quase metade do nosso internato é lá no HU, no Hospital Universitário, e simplesmente na saída várias pessoas já foram abordadas e roubadas ali mesmo. Então essa insatisfação que os alunos têm por conta desse problema, a gente já demonstra há muito tempo. E a gente não é ouvido. E a nossa proposta em relação a isso, de fato, é uma atuação. A gente defende sim a presença da Polícia Militar no campus da cidade universitária. A gente acredita que isso é necessário. A gente sabe muito bem que a segurança patrimonial não nos defende, que a gente precisa sim da segurança efetiva e que essa é uma saída importante. Fora outras medidas, que não só a polícia, mas iluminação, pensar como que a gente está fazendo essa segurança mesmo, os espaços que a gente tem. A gente defende sim a presença dentro do campus da Polícia Militar. A gente, pelo contrário, não concorda com a repressão e com, muitas vezes, a turbulência que a polícia faz, mas a presença do campus, da PM dentro do campus, pode servir até como uma educação dos próprios policiais, para a gente poder pensar como que ele tem que abordar o estudante e, em consequência, melhorar a atuação dentro da própria sociedade paulista. 1 minuto e meio para a resposta. É por essas respostas que a gente vê o caráter da chapa que nós temos. O Spinova não deve ter conhecimento nenhum do que é segurança dentro de uma universidade. Desde o surgimento das primeiras universidades, no século XIV, a repressão estatal é proibida dentro das universidades, porque isso daí é uma coisa que interfere diretamente na liberdade de pensamento. Na USP, além de 2011, antes só houve polícia dentro do campus durante a ditadura militar. E a gente sabe muito bem por que a polícia militar estava dentro da USP durante a ditadura. A polícia militar é um representante até hoje da ditadura militar. A polícia militar tem a mesma estrutura e nunca serviu para segurança de ninguém. Foi durante uma blitz que estava tendo na USP que o estudante Felipe, se eu não me engano, foi assassinado dentro da USP, se não me engano no estacionamento da Fé, né? E isso aí já mostra, a polícia militar nunca serviu e nunca vai servir para a segurança de ninguém. Isso daí só serve para a repressão estatal. E o que eles estão... essa chapa, ela é herdeira da USP, da Reação. Foi uma chapa que serviu também para defender a ação da polícia militar contra os estudantes que estavam ocupando a reitoria. Bom, próxima pergunta. Então, a gente estava contando como a pergunta e a resposta já como réplica. Tudo bem? Bom, então, a gente passa a contar então como tréplica agora. Bom, boa noite. Primeiro peço licença, companheiro, precisou descer, inclusive eu aproveitei um momento para subir. Eu pedi esse à parte porque eu estava no Conselho de Segurança com a Ana Lúcia Pastore, que foi a professora das sociais, que inclusive é uma gênia em política criminal dentro da Universidade de São Paulo, que foi a que proibiu, que segurou que tivesse convênio da USP antes de entrar esse novo conselheiro de segurança, que é um professor da veterinária. Acho que todos aqui estão cientes que se estivessem de fato acompanhando. A pergunta do senhor, eu acompanho lá de baixo na realidade, ela foi modelo de segurança. Não foi, vocês são a favor da PM no mundo. Se a gente está falando de modelo de segurança, a gente tem que olhar para a nossa realidade e ver quais são os projetos. Não dá para você falar no tamanho do campus da Universidade de São Paulo, que só tem a PPUSP, aqui no quadrilátero da saúde e na Sanfran é uma viatura para os dois, eles vão ficar subindo e descendo com a Consolação o dia inteiro, como é que funciona isso? Não dá para você falar em segurança com um aparato desses. Infelizmente, o que a gente tem hoje é a Polícia Militar. Então não distorça quando a gente fala que a gente é a favor dela. Dentro de um modelo pensado com mais uma série de políticas, como iluminação, como segurança, que seja a ser pensado, ela tem que estar no meio, porque é o que tem para hoje. Mas não coloquem na nossa conta como se nós fôssemos a favor da Polícia Militar, dos desmandos da Polícia Militar, do genocídio da Polícia Militar em Osasco, e tudo isso que a gente acompanha, assim como todos aqui dentro da mesa. Obrigado.
Bom, agora a gente passa à segunda chapa que fala a pergunta. Os Pinóquio. É 1 minuto e meio, tanto para pergunta, resposta, réplica e tréplica. A gente direciona essa pergunta então para manifesto, né? Para manifesto. Na primavera, que é tanto nome diferente que a gente fica até confuso, né? Na primeira fala de vocês, citaram que vocês não sabem complexidade e falaram da transparência que é necessária para a universidade mesmo ser melhor gerida. Essas mesmas críticas se direcionam tanto no governo federal, estadual, Dilma, Alckmin e por aí afora. Só que a gente repara que é o mesmo problema que vocês fazem com a gente. A postura do DCE dentro do CCA, a postura do DCE em relação a condenar os alunos a pagar uma multa de 300 mil é a mesma ação, uma ação truculenta, uma ação que não respeita o direito dos alunos, que deixa de efetivar as coisas, que promove de fato o desmantelamento da universidade. Se muita gente está falando aqui que Zago, que Rodas foram os culpados, assim como o Alckmin, para a nossa universidade está cada vez pior, eu posso dizer com certeza que eu também considero que vocês, nos últimos anos, foram grandes fatores responsáveis por isso. Daí eu quero saber, de fato, como que vocês enxergam essa postura de vocês nesse último tempo e como que vocês têm a coragem de chegar aqui e pedir para ficar por mais um tempo na direção e na liderança dos estudantes da nossa universidade. Oi, tá. Então, eu vou contar uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe a respeito de ser gestão do DCE. A gente não tem absolutamente nenhuma fonte de renda. Nenhuma. A única fonte de renda que a gente tinha era um Xerox, uma lanchonete que ficava localizada no espaço do DCE que foi tomado pela reitoria lá... Alô? Lá nos anos 2000, na década passada, quando inclusive ninguém da gestão do DCE atual estava na universidade, porque obviamente as pessoas tendem a se formar depois de um tempo. Então, de fato, a gente tem essa dificuldade, a gente tem uma dívida, a gente tem muitas dívidas que foram causadas pelo movimento durante as ocupações de reitoria, durante a ocupação de reitoria que aconteceu no último período, não, 2013, e a gente não tem nenhum tipo de fonte de renda para ter, a gente é contra qualquer tipo de financiamento privado, todas as nossas dívidas são pagas com doações de CAs e de movimentos que muitas vezes constroem o DCE, mas movimentos parceiros também, e a gente nunca teve o menor problema em esclarecer os nossos gastos, que inclusive a gente sempre pediu dinheiro dos companheiros, inclusive do CAOC, de outros CAs que tem uma fonte de renda maior para poder colaborar com a gente. A gente tem essa grande dificuldade que é lidar com um aparato, com a falta de qualquer tipo de aparato para poder fazer a entidade subsistir. Assim. A gente não tem absolutamente nenhuma forma a não ser a nossa própria autofinanciamento, que inclusive está sendo bastante ameaçado com a proibição de festas nos campi, pela reitoria, que é um dos maiores ataques que a gente viu no ano passado. Não sei se é um dos maiores, mas é um dos maiores ataques, vamos dizer assim. Bom, a gente não perguntou sobre de onde vem o dinheiro de vocês, a gente perguntou sobre a dívida. E a dívida surgiu por irresponsabilidade. Não sei se vocês sabem a origem dessa dívida. Ela surgiu porque vocês não informaram ao poder público que ia ter uma manifestação. E por isso essa dívida surgiu. E hoje ela gera um montante de quase 500 mil reais. Que, como vocês mesmos dizem, vocês não têm de onde tirar esse dinheiro para pagar. Então, de onde vai vir? Essa é uma situação triste porque tem uma consequência direta com o nosso CNPJ, que está inativado, e a gente, para restaurar, tem que saldar todos os débitos. Então, nesse momento, o DCE da USP não tem uma base jurídica para ser respeitado, não tem como vir mais dinheiro agora. E vocês falam como se fosse uma coisa, os outros CAs têm dinheiro. Eu acompanhei muito bem a política de base dos centros acadêmicos e sei que isso se faz com responsabilidade e trabalho. Vocês não trabalham, por isso que não tem dinheiro. Tem que fazer evento, tem que fazer coisa, faz curso, mobiliza os alunos. Vocês não fazem nada durante o ano, só aparece na época da campanha, fala algumas coisas, fala que tem 500 alunos, monta uma paginazinha no Face e depois desaparecem. É simples assim, é triste a situação. Se alguém aqui nessa sala ainda acha que eles têm alguma condição de ter mais 6 meses de gestão de DCE,
é só ir num CCA e tentar falar alguma coisa com eles. Eles manipulam a mesa, não fazem ata, não tem como cobrar nada deles. Se pede alguma coisa, falar que não tem, falar que faz difícil. Agora, na hora de pedir dinheiro para centro acadêmico é muito fácil. Não, gente, eu não sei vocês, mas a página, o site do TCE tem as atas do CCA. Tá bom, então eu não sei. Eu já subi várias atas do CCA lá, eu posso inclusive abrir aqui as atas, não sei se, de fato, não sei se a última CCA está com a ata subida, mas a questão é que uma coisa que os companheiros da USP-Nova não entendem, e eu queria muito deixar bastante claro, que as decisões do movimento estudantil não são as decisões da gestão do TCE. A gente compõe o movimento estudantil, a gente defende manifestações de rua, a gente defende o nosso direito de protestar, mas a responsabilidade de qualquer coisa tirada em assembleia, tirada em CCA, não é só da gestão do DCE. Obviamente, por óbvio, o DCE tem uma grande parcela de responsabilidade. A questão é, a gente não consegue fazer isso e se a gente não tem CAs e um movimento estudantil, outros coletivos dispostos a construir esse movimento estudantil de fato enquanto representativo. Então, eu queria só deixar isso bastante claro, assim, nosso trabalho enquanto gestão, de fato, como eu já disse antes, foi bastante falho, especialmente no ano passado. A gente reconhece que tivemos erros em outros momentos também, mas ano passado foi um marco pra gente de como a gente estava, de fato, afastado da base dos estudantes em muitos momentos e fez a gente fazer todo um processo de reformulação interna que contou com uma série de novas demandas que apareceram por parte dos estudantes e uma nova forma de pensar em como tocar essa gestão. A gente tem propostas para isso, a gente já começou um trabalho de formação de chapa que era baseado muito nos cursos, a gente fez atividade de formação de chapa nos cursos para poder montar o nosso programa. Então, de fato, a parte de nós que estava na antiga gestão quer ser reeleita, mas a gente quer ser reeleita deixando bem claro que a gente consegue fazer autocrítica, a gente consegue melhorar a nossa gestão. Próxima pergunta. Fazer a primavera. Vou direcionar a USP-Nova, a primeira pergunta. A gente, com base no que foi tirado no Congresso dos Estudantes da USP ano passado, né, a gente viu que um dos principais eixos, né, do movimento estudantil da USP para esse ano é a reivindicação de cotas. E, diante disso, a gente quer que vocês dissertem um pouco sobre isso, na medida que falar de cotas tem muito a ver com falar de representatividade dentro da universidade e também fazer uma ligação com o debate de permanência, assistência estudantil, né, que na medida que a gente fala de cotas, a gente não pode dissociar disso. Afinal, esses estudantes, na medida que entram, eles têm que se manter na universidade. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês pensam sobre cotas raciais, qual o programa de vocês nesse sentido. Bom, na congregação que puxou cotas, foi um dos nossos representantes que estava lá puxando cotas, que foi o Alexis. Oi? Foi do COGE, desculpa, gente. Do COGE foi o Alexis, estava lá puxando. Ele que fez o contato entre o movimento negro e o COGE. Então, assim, nós somos defensores, sim. A gente lutou ano passado por isso e vai continuar lutando. Quando você fala de permanência estudantil, não tem como a gente falar de inclusão social sem ter permanência. Concordo plenamente com vocês. E a gente precisa de bolsas. A gente precisa ter um CRUSP melhor. A gente precisa ter mais vagas no CRUSP. A gente precisa de dinheiro para os alunos. E a gente vai correr atrás disso. O DCE, hoje, ele não tem a capacidade de chegar no Zago e lutar para ter festa na universidade. Como é que vocês vão chegar lá e vão falar, Zago, eu quero dinheiro? Vocês têm que colocar sempre com esse estereótipo, como se a gente fosse o demônio. Eu vim de escola pública, eu me declaro negro. Na época que eu prestei vestibular, não tinha cota para negro dentro da universidade, mas eu consegui um bônus para a escola pública. E isso muita gente aqui na faculdade também. E a galera tem muitas vezes vergonha, porque não é muito bem recebido. Agora, a gente fez muito mais do que vocês falam e reconhecem. Esse trabalho do Alex como RD, coisa que vocês não frequentam, vocês não sabem como é que funciona e não conseguem mobilizar a universidade, foi muito importante para pelo menos discutir, colocar isso, registrar e mobilizar dentro dos conselhos da universidade. Por mais que a gente acredite que os bônus sejam uma saída melhor do que as cotas, a gente fez muito mais do que vocês efetivamente na USP.
Bom, apesar de você falar que a gestão passada, as gestões anteriores não frequentam, quero lembrar que a gente tem membros da gestão que estão sendo processados pelo Zago justamente por fazer enfrentamento nas reuniões, né, de ocupar o espaço e defender o direito dos estudantes. Eu perguntei sobre cotas especificamente porque no programa de vocês fica bem explícito que vocês são a favor de bônus com base em critério socioeconômico. E bônus não é cota, critério socioeconômico não é critério racial. Então, sim, existe uma inconsistência, né, no que está sendo divulgado e no discurso de vocês. E aí surge a pergunta, né, o que é efetivamente a proposta de vocês? Lembrando que, assim, ninguém está demonizando, a gente só está querendo entender porque o discurso de vocês se contradiz o tempo inteiro, né? Se vocês divulgam uma coisa, agora vocês veem que falam a seu favor. E reforçar, né? Falar que a gente fizeram muito mais do que a gente. Desculpa, é justamente por causa disso que tem membros do DCE sendo processados, sabe? Por defender, por exemplo, que a ocupação negra invadisse o conselho universitário para conseguir pautar isso da maneira como eles queriam. Só fazer um breve comentário em relação a isso que vocês falaram de membro sendo processado, por isso não frequenta as reuniões. Vocês ajudaram o Zago na inconsistência e incoerência dele. Por favor, deixa eu tô aqui com o microfone, depois quando vocês estiverem vocês podem falar também. Obrigado. Vocês ajudaram o Zago, que ele tinha... Sinceramente, alguém aqui acha que o Zago queria fazer reforma estatutária? Ele fez aquele negócio para falar que ele estava querendo fazer. Eles ajudaram o Zago a justificar que ele entrou, só que alguém travou e impediu que ele fizesse. A postura de vocês dentro do conselho, todo mundo sabe que é desrespeitosa, nada propositiva, e por mais que vocês falem que vocês são desrespeitados lá dentro, vocês não agregam em nada. Simplesmente assim, vocês querem justificar o erro de vocês para falar que vocês não tiveram ação, seja pela incoerência, a coerência de vocês que estão atrapalhando a USP nesse processo inteiro. É vergonhoso como vocês estão atuando. E justifica a falta de frequência porque parece que lá vocês são massacrados, lá vocês são xingados. Isso não ocorre. A nossa representação discente tem a frequência máxima lá. Os companheiros aqui que têm RDs não conseguem fazer isso, infelizmente, mas está melhor do que vocês ainda. O que vocês debateram dentro do processo todo é incoerente. Isso que é incoerente. Não é a gente discutir e debater alguma ideia aqui e divergir de vocês. Você tem que ter essa mínima crítica nesse processo todo. Ele quer... A Rosalinete, ela está te pedindo alguma coisa. Por favor. Direito de resposta, porque ele falou uma coisa que a gente não disse em nenhum momento, que a gente não reivindica. Pedindo o direito de resposta. A gente vai conceder um direito de resposta por chapa, tudo bem? Então tudo bem, a partir de agora todo mundo pode falar qualquer coisa que ele te disse e a gente vai poder responder. Então, exatamente, porque vocês podem passar... Olha, desculpa, a gente precisa... A gente está concedendo um direito de resposta, tudo bem? O debate ele não pode também ficar se alongando com direitos de respostas ad eterno. Então a gente está concedendo um direito de resposta. Se vocês estão utilizando agora, as demais chapas terão mais um direito de resposta. Caso vocês não se sintam contemplados, vocês podem depois contactar o CAOC, fazer a manifestação que vocês quiserem. Ótimo, então eu queria pedir para os companheiros das chapas, por favor, não falem coisas que a gente não disse, porque a gente não vai ter mais direito de resposta agora. Eu fico pedindo para vocês. Por favor, pode passar. A gente vai conceder 1 minuto e meio, assim como estava o trâmite correndo agora. Só retomando o que eu não disse que a gente... Mais porque estamos sendo processados. Eu disse que o processo é resultado do fato da gente frequentar e ocupar aquele ambiente. Então, assim, houve uma distorção muito evidente do que eu disse, né? A gente estava lá, a gente foi lá, colocou posicionamento, demarcou, fez enfrentamento a uma reitoria que está, assim, tirando os direitos dos estudantes mais e mais, e o resultado disso foram estudantes perseguidos. Então, assim, não é que a gente deixou de ocupar por causa disso, pelo contrário, continuamos ocupando. O que eu quis mostrar é que, assim, falar que nós não ocupamos, a gente tem perseguição política concreta acontecendo com base no fato da gente ocupar o espaço. Então, assim, não foi o que nós dissemos, Murilo, de falar que a gente não ocupa mais porque estamos sendo processados, não foi? E de fato, para não falar também que a gente não está dizendo toda a verdade, a gente não esteve presente em algumas das reuniões de conselho que aconteceram. Muito porque aí é uma coisa que é uma autocrítica, porque não estou usando isso para justificar a nossa presença. É porque a gente tem uma dificuldade muito grande de estar naqueles espaços, que eu admiro muito que os companheiros não tenham dificuldade de estar em espaços da burocracia universitária. Eu imagino que isso seja porque vocês... Não sei, vocês estão falando que vocês têm maior facilidade de estar naquele espaço, que as pessoas são super debate a respeito... Você que falou que vocês têm um debate super respeitoso com os outros membros do CO. Então eu queria, se você quiser explicar o que você disse, porque foi isso que eu entendi da sua fala. Tá bom, então.
Próxima vez eu deixo você caluniar a nossa chapa e fica tudo certo. O que eu estava querendo dizer era que a gente tem essa dificuldade. Se vocês, então, desculpa, me retiro o que eu disse, se vocês não têm facilidade de entrar naquele espaço, tinha entendido da sua fala que você estava dizendo isso. E, enfim, até fiquei confusa pela interrupção, mas bem. Muito bem, a gente vai dar prosseguimento agora. Levante e lute. Fazer uma proposta antes? Qual a proposta? É que aí, acho que se rolar um caso de uma das chapas sentir a necessidade de direito de resposta, acho que as chapas podem se conversar e decidir por si se rola ou não. Não sei o que as outras chapas acham, mas acho que pode ficar um pouco mais democrático. Já está acabando as coisas? Não, acho que ainda tem bastante debate, mas... E agora só na plateia, só. Então, na verdade, são 2 perguntas por chapa. São dois. São 2 perguntas por chapa, então a gente estaria no meio da segunda parte, depois as perguntas da plateia. Olha, eu concedi direito de resposta para um direito de resposta para cada chapa. E o único problema é a gente alongar muito esse debate, entende? Então, assim, eu continuo mantendo a minha posição. Se acontecer alguma coisa muito grave e tal, que as chapas contatem a gente e a gente pode até combinar de fazer um direito de resposta depois, colocar no evento, divulgar, por aí vai. Agora, a gente não pode simplesmente ficar procrastinando o direito de resposta para qualquer tipo de pergunta que acaba surgindo. Tudo bem? Caso uma das chapas deseje abdicar do direito de resposta em prol de alguma outra coisa, a gente aceita. Nossa pergunta vai para a USP Nova. Só antes de começar a pergunta, você falou que na época que você entrou na USP não tinha cotas. Não tem cotas nem agora, tá bom? Tem bônus, e o bônus foi criado até por um professor do Instituto de Química, que inclusive ele falou na congregação do Instituto de Química, ou a USP pensa em permanência, ou a USP pensa em pesquisa. É isso que a gente tem na universidade. Tá? Depois, para fazer a pergunta de fato, a gente está vivendo um momento de sucateamento da universidade, criado falado que é uma crise financeira da universidade. A gente tem um sucateamento do bandejão, funcionários trabalhando várias horas por dia, tendo vários problemas de saúde, bandejões sendo privatizados, terceirizados, hospitais universitários sendo desvinculados da universidade. E a gente gostaria de perguntar qual o projeto de vocês contra o sucateamento que está ocorrendo na universidade. Samuel, retificando o que você disse, eu não falei de cota, eu falei que não tinha bônus racial naquela época, em 2011 quando eu prestei, em 2012 quando eu entrei. Tá gravado isso aí, depois você dá uma olhada. Qual a nossa posição contra o sucateamento? Começando a crise financeira, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. O hospital universitário sem dinheiro, travado, não consegue contratar. A proposta de que a maioria aqui, ou se não todos, é aumentar repasse do ICMS. Aumentar repasse quer dizer que alguma outra área tem que ser desassistida para aumentar a verba dentro da USP. A gente acredita que tem dinheiro sim suficiente e precisa melhorar os mecanismos de gestão. Então esse é o primeiro princípio que a gente adota. A gente é contra o aumento do repasse do ICMS. Em relação à transparência, a gente precisa, a primeira coisa, tem que auditar essas contas da USP. Os companheiros ali que estão no poder há muito tempo, da Primavera, eles falam que não tem acesso às contas. Não tem porque não indicaram da última vez o representante que vai atuar na Comissão de Orçamento e Patrimônio. Isso está sem RD até agora. Coisa que a gente tinha. Então, pelo menos até o ano passado, a gente conseguia ter acesso às contas. E conseguia, pelo menos, ir a fundo e falar o que está acontecendo. Ter um diagnóstico mínimo sobre a situação. Agora, nem informação a gente tem, então fica bem difícil falar sobre isso. Em relação ao que mais pode ser feito, a gente acredita na ideia de endowment, na ideia de recolher as doações de membros externos da sociedade e conseguir atuar e dar uma assistência financeira sustentada e permanente para os projetos, coisa que já existe na Poli, que tem uma iniciativa na Sanfran. A gente já deu? Sobre as doações de membros exteriores, a gente está falando de empresas privadas, vamos ser bem claros, né? E a gente tem que pegar e perguntar o que as empresas privadas querem dentro da universidade. A gente tinha lá na farmácia o maior laboratório de doenças tropicais da América Latina, de um país tropical, olha só.
E o que aconteceu? Não tinha verba, uma empresa de cosmético começou a financiar o laboratório, toda a pesquisa foi arquivada dentro de um armário e agora o laboratório pesquisa o quê? Protetores solares para regiões abaixo de 10 graus Celsius. Né? Então, quem sustenta, a gente é uma universidade pública e popular. Então, a gente, quando fala de aumento do repasse do ICMS, não é simplesmente aumentar o repasse, é também aumentar a extensão universitária para quando a gente estiver no momento de greve, a população está do nosso lado e não pensar que a gente está sendo sustentável aqui dentro. E aí sim, a gente conseguir uma universidade pública, gratuita e de qualidade, com tripé, ensino, pesquisa e extensão. A gente acredita que não dá para falar de fato de aumento de verba sem falar de cotas e permanência, porque é isso, né? A sociedade não se sente representada aqui dentro da USP e não é sem falta de motivo, é porque de fato é muito a disparidade da população que está fora e que está dentro, né? Mas, por outro lado, a gente não pode cair na falácia do governo estadual de que não há verbas para a educação, né? Isso